Olá a todos, eu sou o professor e filósofo Fábio Goulart e a gente vai falar da reforma da Previdência. No final já até foi aprovado, né? Infelizmente já foi aprovada aí a reforma da Previdência do Paulo Guedes, e eu vou dizer por que eu acho infelizmente. Eu vou dar um pouquinho mais a minha opinião aí sobre a reforma da Previdência. Eu estudei bastante sobre o assunto, eu gostaria até de ter feito um vídeo bem esclarecedor, antes, montado, editado. Me faltou tempo, me faltou paciência, me faltou vontade, literalmente, para fazer. Até porque esse resultado da aprovação ele já parecia meio evidente. E ainda no momento em que os partidos de direita todos votaram pela reforma da Previdência e os partidos de esquerda tiveram ainda algum dos seus políticos votando pela reforma, bom, daí ferrou, né? Daí não tinha como não passar. Então vamos lá, vamos refletir, eu vou dizer por que essa reforma do Guedes específico eu era contra, embora eu ache que o modelo de previdência sim precisava alterações, tá? Então assiste até o final, já prepara teu comentário, se inscreve no canal, já ativa o sininho, já dá like, já faz tudo. E roda a vinheta. Então sim, números, dados e estatísticas. A Previdência não está quebrada. Porém, toda mudança de quanto o brasileiro está vivendo, quanto está trabalhando, quanto está ganhando, tudo isso tem mudado muito, tá? E a Previdência, em suma, poderia passar a sofrer algumas dificuldades a partir lá de 2035, que é logo ali, na verdade, né? Eu já me aposentaria bem depois disso, você aí que está assistindo, talvez também. Então 2035 não é uma data tão distante. Então a Previdência sim precisaria de algumas mudanças. Essas mudanças, a meu ver, poderiam ser pensadas de tal forma que realmente promoveriam a igualdade aqui nesse país, cortando privilégios de quem ganha muito, que realmente é privilegiado, ganha muito, contribui pouco, e existem pessoas assim no Brasil, uma minoria, mas existem, e beneficiar quem contribui muito e ganha muito pouco, né? E que trabalha demais, muito pesado e tal. Mas a Previdência, a proposta do Guedes, era ideológica e era completamente diferente, tá? Como é que era essa proposta do Guedes, em suma? Ela era ideológica de direita, ideológica conservadora. Ela visava o quê? Economia de dinheiro na Previdência. Para quê? Para que o governo pegue esse dinheiro economizado na Previdência e invista no que quer. Inclusive, como, por exemplo, mandar filho de presidente para virar diplomata, esse tipo de baixaria que a gente assiste todo dia por aí. Tá? Então tira lá de quem vai se aposentar ganhando um pouquinho mais de salário mínimo, essa pessoa vai ter que passar a ganhar salário mínimo. Pessoa que se aposentaria com 60 vai ter que se aposentar com 65 e engorda os cofres do governo para pagar as baixarias deles. Uma barbaridade, né? Então, ideológica de direita. Economizar, 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 economizar. Economizar em cima do trabalho, do suor, principalmente do trabalhador mais pobre. Alguns políticos, até de esquerda, que acabaram, ou que se diziam de esquerda, para mim quem votou a favor dessa reforma não é de esquerda, nunca foi, né? O cara simplesmente não estava entendendo o que ele era ali no cenário político. Mas votaram dizendo que não, mas mesmo assim promove a igualdade, não promove porque ideologicamente ela não tinha essa intenção. Mas uma reforma da Previdência bem pensada, e era isso que eu penso, né? Derrubar essa reforma e assim pensar um projeto ideologicamente voltado para a promoção da igualdade, tá? E como seria esse projeto ideologicamente voltado para a promoção da igualdade? Primeira coisa que eu acho extremamente interessante que essa reforma do Guedes não faz, tá? E até assim, eu vou brincar, eu vou lançar um jargão aqui para ajudar vocês a entenderem meu raciocínio. A proposta do Guedes, que acabou de ser aprovada, ela onde ela deveria ser igual, ela é desigual. E onde ela deveria ser desigual, ela é igual. Onde ela deveria ser igual? Tá? No teto. Todo trabalhador, todo, público, privado, militar, civil, rural, deveria ter o mesmo teto de salário para se aposentar. E esse teto deveria estar vinculado ao salário mínimo. Vamos dizer, hoje o teto da Previdência está em torno de R$5.000, e o salário mínimo está em torno de R$1.000. Então vamos dizer que o teto da Previdência então passaria a ser 5 salários mínimos. Isso significaria que ninguém no Brasil, pelo regime de Previdência oficial, poderia se aposentar com mais de 5 salários mínimos.
Tá? Isso eu acharia essencial acontecer nessa reforma do Guedes. Vai acontecer? Não vai acontecer. Primeiro, tá? Os militares vão se aposentar ganhando bem mais. Algumas altas castas do serviço público também ficaram de fora, inclusive os próprios políticos que aí estão. Toda essa corja de político que aí está, que votou para ferrar a Previdência, não vai ser afetada diretamente, ainda vai conseguir se aposentar por uma grande aposentadoria. Que absurdo, né? Então, onde ela deveria ser igual não é igual. E onde ela deveria ser desigual, que é o quê? Reconhecer a natureza do serviço. Entender que você trabalha numa boa até os 65 anos, num ambiente tranquilão, assim, ó, o escritório com ar-condicionado e as pessoas servindo o teu cafezinho. Bom, eu trabalho até 100 anos se for assim. Não precisa nem ser até os 65. Pô, se me servir um café e tiver ar-condicionado, beleza. O problema é que no Brasil, a grande massa da população não trabalha assim. Trabalha pesado, trabalha no sol, trabalha fazendo, trabalha servindo. E não vai aguentar. E o que vai acontecer com esses velhos? Eles vão ser demitidos ali com seus 60, 50 e poucos anos e vão ter dificuldade de ser reinseridos no mercado de trabalho por causa da alta idade e vão fazer o que na vida, né? A reforma do Guedes não prevê, por quê? Porque ela não foi desigual a entender que alguns trabalhos sim vai até 65 numa boa, outros não. Alguns trabalhos poderiam ir até mais 65, né? O político poderia ir até 75, por exemplo. Por que não? Eu acho que poderia, né? O deputado, o senador, poderia ter aí a idade de aposentadoria nos 75. Não precisava nem usar esses 65 aí como regra. Mas não, aqui que ela deveria ser desigual, que é reconhecer a diferença da natureza do serviço, ela foi igual. Então é uma reforma invertida, é a reforma do demagogon, é a reforma do mundo invertido, né? Desigual onde era para ser igual e igual onde era para ser desigual. Pô, puxa vida, né? Uma reforma não ideológica, voltando lá para aquilo que seria a minha proposta. Então a primeira questão, esse teto igual para todo mundo e vinculado ao salário mínimo. Assim, se o político, se o juiz quisesse ganhar da Previdência Oficial uma aposentadoria mais gorda, tá? Ele teria que brigar pelo aumento do salário mínimo. Né? 5 salários mínimos é R$1.000, a gente tem R$5.000. Agora, se o salário mínimo for R$2.000, a gente tem R$10.000 de teto. E claro, tudo isso a gente sabe que ainda, por exemplo, reforma tributária poderia vir antes, poderia e deveria. A questão de rever a dívida pública. Hoje o governo gasta mais com dívida pública do que com previdência. É muito mais fácil equilibrar as contas públicas negociando a dívida pública, mas o governo não quis fazer isso, porque daí vai mexer com os bancos, vai mexer com os ricos, vai quebrar o contrato com os ricos. E, ideologicamente, ele preferiu quebrar o contrato com os pobres, né? Quebrar o contrato com os pobres e ferrar a aposentadoria de quem ganha menos, que vai poder, inclusive, se aposentar com menos de um salário mínimo, algo também completamente tenebroso. Então, o Brasil perdeu uma chance de promover um pouquinho mais de igualdade social nesse país. A gente vai continuar sendo essa nação subdesenvolvida por mais algum bom tempo. E essas marcas, como as pessoas com 60 anos sendo demitidas e não conseguindo se reinserir no mercado de trabalho, a gente vai sofrer daqui a alguns anos, né? Teve uma postagem muito feliz do professor Juremir Machado da Silva, que até eu fiz há pouco tempo dica de leitura no livro dele, né? Ele foi meu professor na faculdade, que ele botou: o João foi dormir com 5 anos para se aposentar com uma aposentadoria de R$1.900. 1.900, tá? Faltando 5 anos. E acordou faltando 10 anos para se aposentar com uma aposentadoria de R$1.200. Essa reforma do Paulo Guedes, que acabou de ser aprovada, todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Mas alguém ganhou. Quem será que ganhou? Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês, tá? Enquanto isso, se inscrevam no canal Filosofia Hoje, coloque seu comentário, joinha, ativa o sininho para saber todos os vídeos sempre e todas as redes sociais. Eu discuto política na página Professor e Filósofo Fábio Goulart no Face. Curte lá se ainda não curtiu. E tem também a página de Filosofia Hoje no Face. Tem grupo, tem tudo lá, tem centenas de milhares de pessoas. É uma maravilha, tá bom? Obrigado, valeu e até a próxima.